né? Então, esses são 200, só um dado, né? Você tem no Brasil, hoje, né, a gente costuma contar mais ou menos 235, 240 povos ou etnias diferentes, fora todos os povos que ainda a gente não tem registro, né, porque eles se mantêm avessos ao contato, né, que falam línguas muito diversas entre si, né, que vivem de maneiras muito diferentes, né. Quer dizer, tem uma diversidade imensa, né? Quando a gente fala em índios, né, a gente tem que sempre ter a dimensão dessa diversidade absurda que existe entre eles, né? Que eles não podem ser colocados dentro de uma mesma categoria. Mas, se a gente quiser generalizar, existe sim algo que os une, né? Quer dizer, que primeiro a ideia de um modo de vida que é incompatível, digamos assim, com o modo moderno de viver, né? De viver em cidades, né, e tal, e uma relação também diferente, né, com a natureza, com o meio ambiente, né. Isso tem do plano econômico, né, de como o que eles extraem desse meio ambiente, mas também isso tem uma implicação no plano cosmológico, né, o que eles imaginam o que eles pensam sobre esse mundo ambiental, né, que é algo muito diferente do que a gente pensa sobre, né, essa ideia de que o homem transforma a natureza, que a natureza é simples objeto, né, da transformação. Isso é muito diferente do que eles imaginam ser, o que eles pensam ser, a relação que eles têm com o meio ambiente. Então, se a gente puder fazer uma generalização com relação a essas populações tão diferentes, a gente poderia dizer que eles são contra-modernos, assim, né? Em outras palavras, eles são contra o Estado, né? Para retomar o que eu falar de classes aqui, né? E eles são contra, no sentido de que eles são contra, né, o nosso Estado, né? Eles não querem se submeter ao nosso Estado, eles não querem se submeter aos direitos, né? Daí toda a ideia da demarcação de terras indígenas, né? Quer dizer, que é um direito que eles têm de continuar vivendo do jeito que eles vivem e se relacionarem do jeito que eles sempre se relacionaram com o mundo natural, né? Eles também não querem, digamos assim, parecem não querer se submeter ao nosso modelo de desenvolvimento, né? A ideia de que você tem que produzir, né? A ideia de uma produção que é como valor fundamental, né? E eles são, aí para chegar no classe mesmo, eles são contra o classe, contra toda forma de Estado, né? Contra formas de centralização política, né? Formas excessivamente hierárquicas, né? Eles são contra a ideia de que alguém, ou algum grupo, ou algum aparelho pode deter os meios de coerção física, os meios de violência, né? Que essa é a grande ideia do classe, né? Eles são contra o Estado, eles não querem que o poder, eles negam que o poder fique concentrado na mão de uns e não de outros, né? E negam, nesse sentido, se constitua o que na ciência política, na filosofia política, se chama de um aparelho, monopólio dos usos da violência, né? Ninguém pode ter esse monopólio, né? Logo, o poder não pode estar detido nas mãos de alguém. É isso que significa isso contra o Estado por classe, né? Contra qualquer Estado, não só contra o nosso Estado. Então, essa ideia de contra o classe, ela tem um sentido pleno, né? Não é que ela não é uma conspiração, né? Não é um sentido contra o Estado, não é uma lógica do separatismo, é uma lógica mesmo de uma revolução indígena, da criação de um Estado indígena. Mas ela é contra a própria forma Estado, né? Forma de relação social, né, implicada na ideia de Estado, quer dizer, contra no sentido de que a gente quer viver uma outra vida, né? É uma vida alheia às instituições políticas e jurídicas do Ocidente moderno, e é também alheia ao modelo econômico, desenvolvimentista desse Ocidente moderno, né? Mas ela não é contra o Estado, não é revolucionária no sentido nosso, no sentido ocidental do termo, né? Que é a ideia de tomar o poder, né? Não se trata de tomar o poder, mas de negar a concentração do poder, né? É esse sentido que aparece de uma maneira
muito forte na obra do Classes, né? Tá. Então o Classes, ele né, fazendo uma generalização, né, a partir do que ele leu, também ele fez pesquisa de campo, né? Antropologia, ela é uma ciência que ela se define também, por isso que a gente chama de pesquisa de campo, né? Então o Classes, por exemplo, ele fez pesquisa de campo em 4 sociedades indígenas. Ele viveu entre 4 sociedades indígenas e ele escreveu, muito do que ele escreveu tem a ver com essa experiência que ele teve lá. Ele viveu com os índios Guayaqui, né, em primeiro lugar no Paraguai, no comecinho dos anos 60. Depois ele teve muito tempo com os índios Guarani, também no Paraguai. E depois ele teve uma experiência com o Guarani no estado de São Paulo, né? Os Guarani, acho que é um povo bastante conhecido, né? Eles estão espalhados em todo o sul do Brasil e na Argentina, no Paraguai e em São Paulo. Né? Existem dois territórios do Guarani na cidade de São Paulo, um em Parelheiros e outro no Jaraguá. Hoje em dia está sendo feito um estudo para ampliar esse território, que é muito, muito pequeno. Né? Em Parelheiros fica na beira da represa Minas, só para título de curiosidade. Então o Classes ele visitou várias vezes os povos Guarani, no Paraguai e depois no estado de São Paulo. E ele também teve entre os índios do Chaco Paraguai, índios chamados de Sunupi ou Nivaco, e também foi aos Yanomami, lá no norte do Brasil, no estado de Roraima. Não, na verdade ele conheceu os Yanomami da Venezuela, né, que também é um povo bastante conhecido, né, e que ficou muito tempo isolado. Ele foi um dos primeiros a conhecer os Yanomami, né, junto com um antropólogo chamado Jacques Lizou. E, bom, o Classes, então, ele foi aluno, com detalhes assim, mais gerais, ele foi aluno do Claude Lévi-Strauss, né, de antropólogo, como os jornalistas falaram, não sei se morreu agora, 100 anos de idade. Ele escreveu esses dois ensaios, dois livros de ensaio, chamado Arqueologia da Violência e Sociedade contra o Estado. Ele foi fundador de uma revista chamada Livre, que em francês quer dizer Livre, né? E ele nunca se disse anarquista, né? Além de ser, apesar de ter uma certa simpatia pelo anarquismo e de ter causado certa simpatia nos anarquistas, ele era um crítico do marxismo no sentido mais vulgar, mas sempre teve uma leitura muito atenta, muito respeitosa do Marx, né? Então, de certa maneira, ele é um autor difícil de situar na história das ideias, do pensamento, né? E também ele esteve muito ligado aos movimentos de maio de 1968, né? Junto com outros pensadores, filósofos, cientistas sociais daquela época. E uma das coisas que ele fez foi propor uma comunicação, aí, né? Por isso que ele é filósofo e antropólogo, entre a filosofia moderna ocidental, digamos assim, e o pensamento e a prática dos povos indígenas, né? E qual que era o objetivo dele, né? Com esse diálogo entre nossas formas de pensamento e o pensamento dos índios. De maneira geral, é mostrar, não é um projeto revolucionário, né, em si, mas é mostrar que um outro mundo é possível, né? Que o que a gente vive aqui não é só a única maneira possível de viver, mas que um outro mundo, sim, é possível. E talvez uma outra maneira de encarar as relações de poder. Bom, só para voltar só algumas questões interessantes na obra dele.